acompanha nas redes sociais e mídias que transmitem este evento, Facebook, YouTube, o portal E-Democracia da Câmara Municipal de Vereadores, Facebook da Prefeitura, a Rádio Web Conquistadora, que também está transmitindo, nosso boa noite. A Escola do Legislativo, Dr. Homero Tarragó, aliou-se ao Executivo Municipal com a finalidade de propagar cultura e conhecimento sobre a memória política de nosso município, resgatando fatos e curiosidades, narrados por personagens que fizeram e fazem parte dessa riquíssima história de nossa Uruguaiana. Assim, surgiu o projeto Rodas de Conversas. Para fazer a saudação inicial desta noite, passamos a palavra ao presidente do Legislativo, vereador Carlos Delgado. Boa noite. Boa noite, Simas, nosso diretor da Escola do Legislativo, Montardo. Um prazer receber essa noite Dr. Eloy Trojan, Dr. Nelson Pereira, seus familiares, Andréia, Fernanda, Anderson da técnica, os nossos servidores da Câmara. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar mais uma vez o Simas pela iniciativa da Escola do Legislativo, que prontamente foi aceito, né, Simas, porque vocês vão ver e a gente vem acompanhando os últimos programas e o negócio está fantástico mesmo e a gente precisa, e por isso eu já disse para o Simas que ele vai ter trabalho no que vem também. A gente precisa resgatar e muito a parte da nossa história da Uruguaiana e valorizar os seus personagens. E vocês, sem dúvida, fazem parte também dessa história. Então, em nome da casa, em nome dos vereadores, quero agradecer a presença de vocês e a gente fica muito feliz, muito honrado com a presença de vocês essa noite. Obrigado. Nossos convidados de hoje são os senhores Eloy Arcídio Trojan e Nelson José Pereira da Silva. Eloy foi orizicultor, secretário de Obras, secretário de Governo, secretário de Transportes, exerceu o cargo de prefeito de Uruguaiana no período de 1993 a 1996. Nelson Pereira é professor, advogado, foi líder estudantil, subprefeito em São Marcos, secretário municipal e exerceu a vereança por 2 mandatos, de 1997 a 2004. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos ao jornalista Rubens Montardo, mediador de nossas rodas de conversa. Boa noite ao presidente da Câmara, vereador Carlos Delgado Davi. Boa noite ao presidente da Escola Legislativa, professor Ricardo L. Simas. Boa noite todo especial a esses 2 cidadãos do Uruguaiana, o Eloy Arcídio Trojan, Dr. Nelson José Pereira da Silva, que, para meu orgulho, são meus amigos e por quem eu devoto muita admiração e respeito pela sua trajetória de homem público, os 2 com um vasto currículo, tanto na esfera política como na esfera social, esportiva e cultural. O Dr. Nelson também foi presidente, patrão do CTG, presidente da Califórnia, o Eloy, presidente do Conselho dos Vaquianos, presidente do Saviana, o outro presidente do Uruguaiana. Tem uma trajetória em todas as entidades de Uruguaiana, aqui em Uruguaiana, nesses últimos, vamos dizer, 50 anos aí de vida ativa. Mas o seu Eloy concorreu numa eleição à vice, depois concorreu na outra, na cabeça de chapa, e teve uma vitória espetacular naquela eleição de 1992, e 96, 92, aliás, com 22.866 votos, vencendo a chapa Nivaldo Soares Marques da Cunha, que na oportunidade fez 20.566 votos. O depois deputado federal Caio Riela fez 7.310 votos pelo PTB, e o senhor Marco Argemi, irmão do doutor Argemi, né, do médico José Maria, pelo PDT, concorreu naquele ano e fez 4.232 votos. O doutor Nelson foi vereador por 2 legislaturas, ambas pelo PSTB, e é presidente de honra do PSTB em Uruguaiana. Seu Eloy nasceu em Dona Francisca, o doutor Nelson nasceu em Uruguaiana, mas é um cidadão de Uruguaiana há muitos anos já. Seu Eloy, como é que o senhor chegou em Uruguaiana? Boa noite, meu presidente, Carlos Delgado, prezado professor Dr. Simas, amigo Rubens Montardo, amigo Nelson Pereira da Silva, ouvintes que estão nesse momento nos brilhando aí com a sua conduta e procurando escutar algo sobre o Uruguaiano. A pergunta, Montardo,
como eu cheguei em Uruguaiana. Eu cheguei em Uruguaiana no dia 13 de março de 1947. 1947, e tenho aí até a testemunha do primeiro boletim de 1947, eu tenho aí que a André está em mãos aí. E a partir daí sou uruguaianense por adoção. E a partir de 1997 eu sou uruguaianense por ser cidadão de Uruguaiana. Um orgulho muito grande para mim, vindo de uma cidade, aliás, vindo de uma vila, hoje cidade, mas uma vila, Dona Francisco, com 11 anos de idade. E isso aí montaram. Eu tive 2 anos internos lá em Dona Francisco. E depois mais 7 anos internos no Colégio Santana. E isso aí depois, mais 3 anos depois, no curso de contabilidade. Então, Uruguaiana para mim é a minha cidade, adotei, hoje sou uruguaianense e é um orgulho muito grande para mim. Além disso, o seu Eloy é uma das pessoas mais queridas de Uruguaiana, né? Um dos políticos que tem uma trajetória, assim, todo mundo admira, respeita, tem profunda admiração pelo seu Eloy e a sua trajetória. E também na parte do pioneirismo na horticultura. Sou de uma família de horticultores, né, seu Eloy? Eu sou, praticamente, meu pai já era horticultor, era uma pequena propriedade lá em Dona Francisco, mas já era produtor de arroz. E aí meus irmãos foram vindo, meus tios primeiro, depois meus irmãos, e finalmente nós, os menores da família, também chegamos aqui na fronteira. Um tempo em Itaqui e posteriormente em Uruguaiana. Em Uruguaiana definitivamente a partir de 97, porque nós viemos do Uruguaiana, depois retornamos a Itaqui e em 1957 retornamos definitivamente para o Uruguaiana. Nunca mais nos avançamos aqui. Mas somos, sempre, eu tive muita atividade dentro da horticultura, porque durante 10 anos eu fui conselheiro do IRGA, depois mais 4 anos e meio como diretor e eventualmente como presidente, e depois retornei a ser novamente conselheiro do IRGA até 1994. O senhor fundou também, é um dos fundadores da Federaroz, né? Sou fundador e o primeiro vice-presidente da Federaroz que ajudamos a fundar. Recorremos todo o estado do Rio Grande do Sul produtor, onde nós conseguimos formar a federação. A federação foi formada e tenho orgulho de ter sido um companheiro de viagens aí do saudoso, falecido agora há muito pouco tempo, o Breno Prates, que foi o nosso primeiro presidente da Federaroz. Doutor Nelson, o senhor também tem horticultura, mais precisamente para a colônia risícola número 2, em São Marcos. Por certo, né? Mas antes de tudo eu quero saudar os presentes, iniciando pelo meu amigo de todas as horas, Eloy Trojano, e também ao Ricardo Simas por ter tido essa iniciativa da gente poder voltar, de certa forma, ao nosso passado, a este lugar que durante 2 legislaturas eu participei efetivamente, deixei boas recordações e muito prestigiamento de todos os meus colegas. E só estendendo um pouquinho, me recordo que quando eu disse aos meus pares que eu não ia concorrer mais depois da 2ª legislatura, nós éramos 21 vereadores e 20 vieram às tribunas pedindo que eu não desistisse. Mas a gente tem que tomar determinadas iniciativas na vida, né, e aí escolher alguma delas. Cumprimentar o Carlos Delgado, que é uma pessoa chegada a mim, amigo, eu sou amigo do Lauro, né, um grande amigo meu, das origens do Laurinho, né,
Então é com muita satisfação que eu te cumprimento e eu quero que tu estenda ao Rony Melo, porque eu acho que vocês os dois estão fazendo uma administração competente, cada um no seu devido setor. E aí, o Montardo, tu dizia que eu também tenho uma origem na área arrozeira, e é verdade. O que ocorreu rapidamente falando, né? Meu pai, por essas vias transversas, o meu pai era engenheiro, se formou engenheiro, mas não exerceu a profissão e foi para o interior. E depois de um périplo pelo interior do Alegrete, chegou à colônia Resícola número 2, que naquela época, no início, não existia povoamento na barragem, era só lá em São Marcos, que era justamente lá a sede do IRGA, e que lá que tinham os diretores, os gerentes do IRGA que exerciam a função lá em São Marcos. Então, meu pai, na condição até de flagelado de lavoura de arroz do município do Alegrete, foi levado para São Marcos, para a colônia Resícola número 2, onde existia uma verdadeira reforma agrária, porque eram pequenas frações que existiam, que eram tipo 5, 6 quadras de arroz, que era dada para cada um. Aquilo apenas era para suprir a sua família. E assim, por exemplo, eles recebiam, eles pagavam a percentagem de arroz também para a cooperativa, e a cooperativa financiava o nosso estudo aqui na cidade. Foi aí que eu comecei a estudar no Colégio União, saindo de lá da colônia Resícola número 2. Por enquanto é isso, Montardo. Não sei se tu queres mais um subsídio. Doutor Nelson, como começou a militância estudantil? O senhor foi um líder estudantil num momento importante da vida brasileira, pois né? No período de 64. Montardo, é o seguinte, né? Eu estava me lembrando hoje que às vezes a gente tem um currículo tão extenso porque é idoso e por ter aproveitado essa idade durante toda a vida. E eu não sei, dizem que a pessoa pode nascer líder. Eu acho que eu já nasci com esse cacuete. E tanto é verdade que eu, quando entrei no Colégio União, eu fui presidente dos 2 grêmios literários lá, que era Castro Alves e Alceu Vamose, presidente dos 2 grêmios. E depois, indo para Porto Alegre, não perdendo o vício da política estudantil, lá eu fui representante do meu curso, que eu fiz um curso de Biologia na PUC. Depois fui vice-presidente, depois presidente do Diretório Central de Estudantes. E nessa condição é que ocorreu um fato, de certa forma, desagradável na minha vida, mas que acontece quando tu assume posições. Eu, como presidente do DCE da PUC, eu fui a Brasília, parando na casa lá do deputado Floriciano Paixão, que era um amigo dos estudantes daqui. E lá eu fui para buscar uma verba do restaurante universitário da PUC, que estava se instalando lá na Avenida Ipiranga, no campus. E em lá chegando, foi em 1964, explodiu o movimento revolucionário no Brasil, que alguns dizem que é golpe, hoje dizem que não, que os militares tomaram lugar para corrigir algumas distorções, mas essa é uma apreciação de cada um. Aí eu era líder estudantil, aí houve um discurso no Teatro Nacional de Brasília, houve uma assembleia, e aí o deputado estava junto e diz: olha, nesse momento eu gostaria de passar a palavra para um líder estudantil do Rio Grande do Sul. Bom, fiz o meu discurso e eu sempre tive, claro, naquela época a gente tinha uma posição de esquerda, né? E então eu fiz o meu pronunciamento lá no Teatro Nacional de Brasília, naquela oportunidade, evidentemente, para que permanecesse a atual situação, que era o Jango no governo e tal, aquele negócio todo. Mas não aconteceu. Né? Aí o que ocorreu?
Fiquei uma semana lá porque não tinha voo de volta para Porto Alegre. E quando retornei, tive uma surpresa. O reitor da PUC mandou o ex-presidente do DCE, que era meu amigo, lá me avisar de noite, né, onde eu morava lá, uma pensão, dizendo que eu teria que fazer um pronunciamento corrigindo aquele meu pronunciamento lá em Brasília e me desdizendo, vamos dizer, descantando o verso. Aí, evidentemente, pela minha postura, eu digo, não o farei. E esse não o farei resultou numa exclusão, eles não já uma exclusão da PUC, e aí vim tirar uns dias em Uruguaiana, porque eu não tinha o que fazer mais na universidade. Mas aí, fiquei um tempo por aqui, esse interregno aí, e voltei, porque eu tinha feito bacharelato em História Natural, Biologia na PUC, mas não tinha ainda a formação pedagógica. Aí me matriculei na URGS e fiz a formação pedagógica. E aí ocorreu o seguinte, como líder estudantil, eu precisava fazer a faculdade de Direito. Fui fazer a faculdade de Direito em Caxias do Sul, fiz o vestibular, passei, e comecei o curso de Direito. A gente ia 2, 3 vezes de Porto Alegre a Caxias e voltava na mesma noite para assistir às aulas. Mas aí, nesse ínterim, como eu já tinha o magistério, eu consegui 2 contratos no ensino estadual lá. Licionava no Colégio Estadual Cristóvão de Mendonça, do Estado, e no Colégio Marista. E depois, finalmente, consegui licionar na Universidade de Caxias do Sul. E esse é o meu né? Agora, evidentemente... E lá que o senhor foi colega do José Ivo Sartori e do Germano Rigoto, 2 governadores, ex-governadores. O Germano foi meu aluno no Cristóvão de Mendonça. E o Sartori eu nunca esqueço, quando ele chegou aqui, nós fomos a São Marcos e eles iam voando, né? Porque tinha uns Vectra na época. Quando chega lá em São Marcos, mas Nelson, o que tu faz aqui? E o Sartori também, né? Aqui quando estava na frente da prefeitura, ia chegando, e ele é gringo, né? Me olhou e disse, Nercinho! Mas aí o seguinte, né? Não sei se posso continuar falando. E também é um celeiro de lideranças Caxias, né? O senador Pedro Simão também é caxiense, né? Paulo Paim é caxiense. Mas aí, assim, eu acho que a parte mais importante que resultou de benefício na minha vida foi o fato de, pela minha liderança estudantil, eu fui levado aos Estados Unidos junto com mais 70 estudantes brasileiros. O objetivo dessa Associação Universitária Interamericana era levar os estudantes dos Estados Unidos para provar que os Estados Unidos não é aquilo que eles achavam que era. Entendeu? Foi essa a função. E aí, nessa oportunidade, eu visitei as pessoas que estavam lá, os mais famosos dos Estados Unidos, inclusive o secretário de Estado, que era o Henry Kissinger, que também palestrou para nós naquela oportunidade. E aí, também visitamos todos os lugares importantes dos Estados Unidos, como a ONU, onde tivemos assistindo conferência, enfim, vários lugares lá para conhecer o que eram os Estados Unidos. Seu Eloy, e a política, como entrou na sua vida? A política, ela vem vindo de muitos anos, porque em 1954 eu me filiei ao antigo PSD. No ano da morte do Getúlio. Hã? No ano do suicídio do presidente Vargas. Do suicídio do Getúlio, que eu tenho o jornal daí testemunha também da morte do Getúlio. Mas me filiei ao PSD e me formei em contabilidade e a partir daí fui trabalhar no interior. E aí me afastei da política e sempre votando naquele candidato que mais me agradava. E com isso aí, mas eu fui permanecendo. Em 1976, o então prefeito Brasílio Garuso me convidou para trabalhar na sua equipe, quando ele assumiu.
E aí eu fui trabalhar com ele, comecei como presidente do CMD, depois fui assessor, depois secretário, e quando eu fui eleito conselheiro para diretor do IRGA em 1983, eu ainda trabalhava no Caruso, quer dizer que de 76 até 83 eu trabalhei na prefeitura com o Coronel Caruso. E a partir dele é que eu comecei uma participação mais ativa. Mas eu tenho uma história muito grande na política, porque nós, produtores, assumimos a campanha do Vasco Amaro da Silveira Filho. Assumimos a campanha, a candidatura dele aqui. E fizemos um brilhante carreteiro do Cindeiro do Pago, onde nós aguardávamos um máximo, porque era a nossa família, junto com outro grupo, Porto Luborim e outros, que lideravam o apoio a Vasco Amaro, que era lá da cidade de Jaguarão. E, por surpresa nossa, em vez de ter 200 pessoas no máximo, tinha 400. E naquela época não tinha supermercado, não tinha absolutamente nada, e conseguir aonde o tal de charque para o carreteiro. Foi quando surgiu aquela frase que até hoje ela vinga, apareceu até num livro agora aí, muito trojão e pouco telecheia. Foi a solução, seu Eloy. Foi uma solução. Que todo mundo reclamou, e no outro dia o Maio Pinto Largou essa. Que tinha muito trojão e pouco telecheia. Meu Eloy, vou fazer um acréscimozinho a título de brincadeira aí, que uma vez parece que vocês estavam chegando num dos clubes aí, e o Vasco Amaro era muito gordo, e o cinto não estava muito apertado, e aí parece que quiseram cair as calças dele, e o Eloy correu e... Salvou. Agora, quem me entusiasmou para a política foi o Coronel Caruso. Foi o Coronel Caruso o incentivador da minha política. Em 1982, ele me forçou a ser candidato a vereador. Talvez eu fosse bem votado. Não. Mas eu vim assistir algumas, com todo o respeito, presidente, eu vim assistir algumas reuniões e vi que não era a minha área. Então, eu disse para o Caruso, Caruso, essa não é a minha área, estou fora. Não sou candidato de jeito nenhum. Mas aquilo ali me entusiasmou, e quando se dissolveu a Arena e foi fundado o PDS e o MDB, eu me filiei ao PDS. Fui vice-presidente do PDS e permaneci no PDS até 1999. Até 1999, quando, a convite do Dr. Nelson e do Orlandilo, me convidaram, eu tinha pedido meu desligamento do PDS, me convidaram para ser membro aí do PSDB. E eu aceitei e permaneci até o ano de 2020. Permaneci no PSDB até 2020. Mas sempre fui muito cuidadoso nas tomadas de decisões. E me retirei do PSDB por uma questão de respeito a uma posição que eu já havia assumido no contexto eleitoral, e mais pessoas, o doutor já estava junto, nós tínhamos assumido o compromisso de lançar um candidato a vice-prefeito do nosso partido. Infelizmente não deu, e eu me irritei e pedi demissão do PSDB. E hoje não pretendo me filiar a partido nenhum, porque a idade já não permite. Mas a política me levou, inclusive, a ser diretor e, eventualmente, presidente do IRGA. Quando eu fui convidado, se eu assinasse ficha no PFL, eu seria definitivamente presidente do IRGA. O Jair Soares deu uma forçada de barra daquele ano. Isso mesmo, ele mudou de partido. Sim, ele perseguiu todo o pessoal do PFL. Depois ele entrou, surpreendentemente, no PFL. É verdade.
Ele perseguiu todo o pessoal que era do PFL, foi perseguido na época. O Dr. Francisco Berengues foi um. Depois ele começou entrou de surpresa no PFL, né? Inclusive, houve uma insistência muito grande para mim assinar no PFL, onde o doutor Adilson Mota, que foi chefe da Casa Civil... Sim, depois foi deputado, né? Vários mandatos. E o doutor João Jardim me levaram para a instância do irmão do doutor João Jardim para tentarem me convencer a assinar no PFL. E eu disse que não tinha política por profissão e que não mudaria de partido de jeito nenhum. Se quisesse me demitir até do cargo que eu tinha, podia me demitir. Mas não aceitei essa condição de ser o presidente definitivo do Viga. E terminei assumindo, no último ano do governo Jair, praticamente assumindo por todo o final do governo do Jair, a presidência do IRGA. E tive o mérito de receber dele, quando fui me despedir que ele estava deixando o governo, ele me deu um elogio muito grande. E até hoje eu tenho uma correspondência também do Adilson Mota, que me enche de orgulho de receber essas correspondências aí, enaltecendo aí a minha posição. Então, eu me honro muito por isso. Mas o pai da minha candidatura mesmo se chama Brasílio Caruso. Tá? Que outro dia eu estava escutando a entrevista dele, ele começou a contar, eu digo, eu acho que o Simas e o Montado vão ter que aguentar o Caruso até de madrugada. Mas ele se emocionou no fim, me emocionou também. Aí no fim nós apagou os dois, não foi o show. Porque ele ficou muito emocionado com o depoimento da filha. Naquela história dele, quando eu vi, contando como eu conheço praticamente toda a história dele, eu digo... A parte boa e ruim. Eu mexi com ele depois, a parte ruim a gente não conta, não só contou, boa, não né? contou. Mas o doutor Nelson, eu tive duas vezes testemunha, né, das posições dele. Né? Uma vez você fez uma articulação aqui na Câmara, eu era assessor do vereador Miguel Ramos, de saudosa memória, e vamos colocar um presidente, o doutor Nelson. Todo mundo tá. Falamos com o vereador Roberto Peró, vereadora Dirce, o Miguel, tal. E aí chegou na hora que nós vamos falar lá com a determinada pessoa, assim, mas quantos cargos eu vou ganhar? Aí o doutor Nelson, eu agradeço o convite, mas acho que eu não vou concorrer. Vamos deixar, me deixa assim. Queria a diretoria da... uns 3 ou 4. E outra foi, que foi a decisão mais difícil, né? De tu abrir mão do cargo de vice-prefeito. Ele era nosso vice-prefeito e deu uma turbulência aí. Acabou não sendo nosso vice-prefeito. Estava formada a chapa e tal. Essas são as circunstâncias. Foi sincero demais, né, doutor Nelson? Foi sincero demais. Essas são as circunstâncias que determinam a tua vida na política e a tua vida como um todo. Entendeu? Se eu tivesse admitido algumas concessões que não o fiz, eu poderia ter sido prefeito de Uruguaiana, tranquilamente. Que tinha um grupo que queria resistir, né? É que o nosso eterno, hoje já é eterno Felice, né? Ele já tinha me escolhido como seu candidato a vice dele. Mas eu sou muito franco e cometi um erro não conhecendo a pessoa. Fiz uma reunião lá na minha casa, e ainda na minha casa, e levei uma série de líderes que era da nossa época, e dei uma descascada no Feliz. Aí ele, não conhecendo ele indignou-se, e no outro dia, ele não concorreria mais se eu continuasse postulando o cargo de vice-prefeito. Então, para o qual tinha ele escolhido. Que ele tinha me escolhido. Aí aqui na Câmara veio o Pedro Muti e o Delmar Calvo, me chamaram, Nelson, nós não temos outro candidato. Aí, lamentavelmente, eu não sei, acho que se tu nos faz essa gentileza, né, aí fica livre e ele vai concorrer e vai ganhar a eleição. E aí o que aconteceu? Eu saí, ele escolheu o Delmar Kaufmann como vice-prefeito, e o Delmar terminou sendo vice-prefeito, secretário de Educação e tal, aquela história toda. E o Nelson ficou de lado. Entendeu? Mas isso é pela minha postura sempre
firme. Mas sim, eu queria, e Montardo, recordar e parabenizar a postura do Eloy Trojan. Exatamente a postura que eu acho que tem que haver na política. A política tem que ter um outro nível. Não é esse nível corriqueiro que nós observamos todos os dias. O Eloy me escolheu para ser subprefeito de São Marcos, que naquela época era 5º distrito. E ele era de um partido e eu do outro. Então, o que acontece? Quando tu concorre por um partido. Mas quando tu te elege, tu é eleito de todas as pessoas. E tu tem que respeitar todas as pessoas. Foi como o Eloy fez, né? A postura dele. Aí é uma coisa assim que justamente eu gostaria que as pessoas se dessem conta de fazer a política num outro nível. Se tu te elege prefeito de uma cidade, tu escolhe dentre os teus companheiros os que forem competentes para exercer os cargos. Se tu não o tiveres, tem que ter a humildade de trazer gente que tenha condições de fazê-lo. E muitas vezes a pessoa não tem maturidade para fazer isso. E a maturidade só vem pelo conhecimento e pela idade. Tu pode antecipar a maturidade pelo conhecimento, né? E isso eu acho que eu soube fazer. E isso que eu desejaria para os nossos administradores. Por exemplo, São Marcos. Tem uma série de pessoas, vamos dizer assim, que são competentes aí, podiam exercer a subprefeitura. Mas aí não. Pegam, vamos dizer assim, já pegaram até um pobrezinho lá, que chamam de Sorrinho, que é um cara do mato, né, que é aquele negócio todo. Por quê? Porque o cara é inscrito no partido, ou então porque outros que têm condições são inscritos em outros partidos. Então é esse o nível de política que nós temos que aprender a fazer. Isso é a política do bom gestor. E a grande, vocês querem ver uma coisa, o Eduardo Leite, podem concordar ou não com o Eduardo Leite, por tudo, mas é um bom gestor do Rio Grande do Sul, né? E sempre é assim. E é assim que nós devemos fazer quando estamos na política. E é, inclusive, né, a questão da liderança do governo, que é exercida pelo deputado Frederico Antunes, que é do PP, né, é do outro partido. E ele escolheu, soube escolher muito bem, porque até hoje todas as propostas foram aprovadas na Assembleia Legislativa, né? Votação folgada. E te digo mais, Montardo, eu acho que Uruguaiana está tendo um grande deputado. O Frederico não é do meu partido, eu sou PSDB até hoje. O Eloy saiu do partido porque descontente com uma série de coisas que vinham acontecendo. Um rapaz aí queria ser candidato a prefeito e nós achávamos que não tinha condições de concorrer, né? Não tinha condições. Insistiu, e o Redecker lá de cima dando apoio para ele, porque o Redecker achava que podia ter uma pessoa que faz voto em Uruguaiana, né? Ajuda ele a se reeleger deputado depois. Então é um jogo político que eles tentaram. Pobrezinho do rapaz, esse aqui, não vou mencionar o nome, né? Ele achava que fazia 15 mil votos, fez 1.200. E ainda perdeu todo o patrimônio, pobrezinho. Mas isso faz parte, né? Cada um escolhe o seu tipo de política. Eu prefiro outro nível. Mas viu, Montalvo, o Nelson está contando realmente o que você passou. Mas eu tive a oportunidade, quando prefeito, de governar não com o partido PDS. Eu governei com diversos partidos. Porque se tu fizesse o cálculo, o que o PDS fez de votos para vereador, era insignificante. Elegeu 3 vereadores na época,
E eu tinha 2 secretários do PT. E os 2 secretários tiveram uma postura extraordinária. Né? Tanto o Raul como O Gilfredo Castanha, né? tiveram uma postura muito boa. E o meu governo foi um governo muito liberal, viu? Tão liberal que o avô do Carlos brincou com 5 prefeitos. E foi meu amigo particular e meu amigo de viagens durante todo o meu mandato. Então eu me orgulho, porque o Lauro tem suas posições, mas às vezes a gente conversando com ele, a gente vê que as posições dele são corretas. Às vezes tem alguma coisa um pouco picante demais que eu não admitia, mas conversava com ele, e ele, todas as vezes que eu precisei, ele era do Conselho do Governo do Estado, do Brito, e ele viajava sempre comigo para Porto Alegre. Então, é uma admiração que eu tenho muito grande pelo Lauro. Eu também fui um líder estudantil. Também, senhor. Começou lá, como todo Em político. 54, 55, fui vice-presidente da UEU. Eu, E quem sabe não encontrei com o Dr. Nelson num congresso estadual em Pelotas, quando quiseram me levar para Varsóvia. Na época que tinha dinheiro, viagem, passagem, estadia, etc., para passar um mês em Varsóvia. O senhor não quis isso, né? Não. Varsóvia. Sempre com aquele pé para trás, né? Porque Varsóvia, na época, o comunismo... O senhor já tinha o espírito um pouquinho do Coronel Caruso, do Jango convidou e ele não aceitou. Não aceitou porque ele sabia que ia cair, né? Mas a vida ensina a gente muitas coisas, viu? A vida ensina a gente a que tem que respeitar todos, né? Em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a todos da mesma maneira que se respeita a autoridade maior, tem que respeitar aquela pessoa humilde que às vezes vem te trazer alguma coisa aí que está necessitando, porque a área em que ele atua esteja precisando de alguma coisa. Então nós temos que ter sempre a vontade de atender a todo mundo da mesma maneira. E eu me orgulho, Montalvo, eu fiquei muito amigo do governador Antônio Brito. Ele me deu assim, o primeiro leilão que aconteceu do gás foi aqui em Uruguaiana, a pedido meu e a aquiescência do governador Brito. Houve o leilão aqui no Salão Nobre da Prefeitura, em 1995, né? E sempre deu todo o apoio. Ele veio com 4 secretários de Estado assistir uma Califórnia aqui em Uruguaiana. Isso aí é inédito. Ele veio com 4 secretários de Estado assistir a Califórnia. Né? Então, são coisas que marcam a vida da gente de tal forma que a gente fica admirando as pessoas por aquilo que fizeram e por aquilo que são. Né? E o Brito sempre deu uma atenção muito grande para a Uruguaiana, mesmo não sendo do meu partido. Eu era do PSD e ele do MDB, mas sempre me deu. E uma das O Brito foi fabricado em Uruguaiana, né, senhor? Hã? O Brito foi fabricado em Uruguaiana. Foi fabricado em Uruguaiana. Já foi para Livramento, já estava grávida da Yolanda. Mas viu, a minha decepção maior foi ter concorrido em 1988 a vice-prefeito. Aquele ano todo mundo queria votar no seu Eloy, mas ele era vice, não era prefeito. Era um problema, senhor. Eu saía nas vilas, porque o doutor Isnar sempre ia muito bem arrumado, e eu ia de calça jeans e tênis e etc. E onde o pessoal dizia, se tu fosse o candidato, eu votava em ti. Se tu fosse o candidato, eu votava em ti. Agora, no doutor Isnar eu não voto nem. Então, ficou. E eu concorri aquele ano com toda a contrariedade que eu tive. Eu não tive escolha e tive que concorrer. Porque eu havia chegado em Uruguaiana, eu coordenei o 25º Congresso Floresico, aqui foi o maior
congresso orizícola que existiu no estado do Rio Grande do Sul, foi aqui em Uruguaiana, o 25º, e eu tive assim, a prioridade de administrar o congresso, e isso aí tornou o meu nome como pré-candidato a vice-prefeito, já que havia um candidato a prefeito, que era o doutor Isnar, e o coronel Caruso. E eu, de forma nenhuma, eu fui me esconder no interior, fui pescar no Quaró. Aí chegou e tudo, ele não deve saber disso, chegou lá no Quaró, o que era contador, o doutor Isnar, e o Marilino. Foram lá pedindo para mim vir, que queriam falar comigo. E eu digo, não, mas eu não vou concorrer de jeito nenhum, não, mas estão pedindo para ir. Não, eu não vou de forma nenhuma. Resultado, no outro dia me aparece lá, doutor Isnar, Nivaldo e o meu irmão Bernardo. Apareceram lá no Quaró, de manhã. Aí queriam me trazer. Digo, não. Insistiram para me vir às 5 horas ao menos para participar de uma reunião. E eu digo, eu vou, às 5 horas eu estou lá numa reunião. E realmente foi o que aconteceu, eles vieram embora e às 5 horas eu vim. Aí na saída me diz o Bernardo, antes da reunião, passa no escritório que eu quero falar contigo. Aí foi quando estava o Bernardo e o Egídio Salvador Faraco. Foi os que me convenceram a aceitar a candidatura a vice-prefeito. Eu estava há 10 anos praticamente fora, a minha família morando em Porto Alegre, eu indo nos finais de semana, tendo o convívio com o uruguaiano não permanente, então eu não achava justo eu concorrer. Mas terminou que o Bernardo, o Faraco e o Egídio me convenceram a concorrer. Eu concorri a vice com má vontade, mas enfrentei a candidatura com denodo, porque se eu recorri toda a cidade de Uruguaiana, não sei, mas que eu recorri grande parte da cidade de Uruguaiana, e onde eu andava, as pessoas diziam, se fosse tu o candidato, eu votaria em ti. Agora, do doutor Isnardo, de jeito nenhum, não voto de jeito nenhum. Tanto é que 4 anos depois o senhor se elege, né, seu Eloy? Isso. É verdade. É uma eleição difícil, porque aquele ano enfrentar o doutor Nivaldo e o Marques de vice era difícil, não era fácil. Eu me lembro porque o seu Eloy se escondia para gravar. Eu sabia onde ele gravava, porque eu morava na 7, recém-casado, numa casa do seu Domingos Celso, ele gravava no escritório do Domingos, onde é Tecman, hoje é do Dr. Maia, em cima. E eu sabia quando ele estava, porque estava o Osmar Santos fumando na janela, igual o seu Eloy está gravando. Osmarzinho. O Osmarzinho estava lá fumando na janela, o seu Eloy está gravando. Era o Cláudio Piegas que fazia a campanha na época. A campanha, é. Ele e a Madalena. A Madalena já na Ele época estava estava lá fazendo a campanha. E o Fiat da Madalena muito rodou fazendo minha campanha política. Com 147? 147. E o senhor entrava no 147? Não, mas deixa eu te dizer o seguinte, né? A Madalena estava contando para nós que era o jeito de ele disfarçar, né? Quer dizer, quem é que ia procurar o seu Eloy no 147? Não, mas, fugia. Deixa eu contar para vocês que ele falou que eu era esportista, mas ele também era. Ele jogava pelo Santana e eu jogava pelo Colégio União, né? E eu não me lembro direito, assim, né? Não posso estar, a mente pode estar me falhando, mas eu acho que uma vez ele me entrou e eu era muito habilidoso e dei um balãozinho nele, né? na goleira de lá do Santana e fiz o gol. Ele era esportista. Jogava bola, eu acho que até lá na Resícola tu não mandaste jogando umas vezes por lá, Eloy? Lá em São Marcos? Seu Eloy, tem uma passagem que o Coronel Caruso me contou, que ele, aquela eleição que o senhor se elegeu em 92, era em 15 de novembro a eleição naqueles anos, né? A eleição tomava posse 1º de janeiro. Era 15 de março, não era? Ou era janeiro? Janeiro. Já era janeiro, tá? Aí o seu Eloy tomou posse e tal.
E o Coronel Caruso foi para São Marcos. Tá, vou lá descansar e tal. Diz que ficou 3, 4 dias, não chegava ninguém na casa dele. Diz, ele tinha, nem a vizinha me cumprimentava mais. Diz, aí aquela solidão, quando eu olho assim, estaciona aquele Santana, desce o Trojan. Vim aqui te visitar, Caruso. Ele, bom, então aproveita, vamos conversar um pouco, me dá uma carona, eu vou embora disso aqui. Não aguento ficar sozinho. Boa tarde, vamos fazer um registro aqui dos nossos, as pessoas, nossos internautas que estão acompanhando as nossas lives nos diversos canais. Então nós temos aqui o Haroldo Leonetti mandando um abraço para o vô, Luiz Calegaro, né, sobrinho e neto do tio Bolão, mora atualmente em Florianópolis, um grande abraço, tenho boas lembranças de nosso convívio em Uruguaiana, está chegando longe a nossa live, hein, lá em Florianópolis, né? Pedro Trojan também mandando abraço, Mário Sérgio Calegaro, Jadete Repiso, Adriana Trojan, né, como uruguaiense, parabenizo os organizadores e os convidados pela disponibilidade em contar suas histórias. Como filha, agradeço pelo reconhecimento da trajetória do meu pai. Né? Também aqui Douglas Thompson, mandando um abraço aos dois, ao Eloy e ao Dr. Nelsinho. Né? A Fernanda está dando seu abraço aqui, a Fernandinha Carvalho. Né? A Andréia, que está aqui junto com a gente. Nós temos no Facebook, quem está mandando aqui assim, Paulo Borda, mandou um abraço também para os dois, ex-prefeito Eloy Trojan e Dr. Nelson, tem uma trajetória marcante na política de Uruguaiana. É uma pena que personalidades desses quilates estejam em extinção no Brasil. Vamos ver no Facebook aqui da Câmara. Também temos aqui prefeito Rony Melo. Um abraço especial a esses dois grandes amigos, prefeito Trojan, que foi homenageado este final de semana passado, nos 66 anos do CTG Sinuelo do Pago, e ao nosso meia cancha, Nelson, que esteve de aniversário recentemente. Enfim, que Deus abençoe e conserve essa dupla por muitos e muitos anos. Palavra do prefeito Rony Melo. Paulo Ricardo Dalla Vecchia, ótima iniciativa para guardarmos esses registros históricos. Carlos Miller mandando um abraço. General Alberto Leal mandando um abraço para vocês dois, aos dois. Franco Malfucci também deixando seu registro e está transmitindo pelas ondas da Rádio Conquistadora. Esses são alguns dos registros que tem na nossa live, em todas as lives, né, que são 4 transmissões. E eu quero aproveitar, Montardo, para fazer aqui um outro registro de uma ouvinte nossa, de uma telespectadora, né, internauta que nos acompanha lá de Porto Alegre, Cristina Jaques. Vocês conhecem? Filha do Fonso Jaques. A Cristina, ela tem acompanhado todas as lives e ela fez um texto e divulgou, ela assistiu desde a primeira e ela divulgou. E olha que bonito o texto que a Cristina divulgou. Está nos ouvindo, nos acompanhando. Meus amigos, os servidores da Câmara de Vereadores de Uruguaiana iniciaram um projeto que contempla o resgate das histórias políticas da cidade, onde são convidadas personalidades que relembram fatos interessantes e pitorescos ou curiosos. A primeira edição foi com o professor Stabile e o Dr. Oswaldo Michelena. A segunda edição com o Coronel Brasil Caruso. O próximo é hoje, às 19 horas, geralmente às terças, presencial online, pelas redes sociais. Assistam, compartilhem com seus amigos, conheçam a história de Uruguaiana e de sua gente. Mostre com orgulho a cidade que tanto amamos. É um registro da Cristina que ela está divulgando, né, as nossas redes para os amigos dela lá em Porto Alegre e chamando as pessoas a assistirem. Obrigado, Cristina. O doutor Nelson, quando foi, exerceu a vereança, né, sentava ali naquele lugar ali. Né, e ele resgatou no início, que eu pretendia falar também, né, que eu testemunhei esse dia, que foi um dos dias mais bonitos que eu vi na vida pública de um homem. Ter 20 colegas, né, e todos eles ocuparam a tribuna para louvar a atitude dele, o desempenho dele como parlamentar, né, nesta casa, e lamentando ele deixar a vida pública. Né, mas ele tomou a decisão e não aceitou concorrer mais. Né. E eu me lembro assim, do início daquela legislatura, se elegeu o vereador Olímpio Freitas, que foi um excelente vereador, mas era muito combativo, e por ser do PT, né, tinha certas posições e tal, mas tinha profundo respeito e admiração, e o doutor Nelson sempre iam os dois se quarteando, né,
Tem uma moldada. Uma moldada, né? Mas foi um excelente vereador. Também desistiu da vida pública, né? Infelizmente, também desistiu da vida pública. Mas, Montardo, sobre o Olíbio, né? Eu me lembro do Rogério. Não é que o Rogério chegou aqui na Câmara como um PT maluco. Sem querer ofender qualquer pessoa do PT. Mas o Rogério era, né? Era terrível. Aí começamos a conviver, e eu fui chegando e moldando, e ele admirava a minha postura, meus pronunciamentos e aquele negócio todo. Resultado, terminou no PSTB. Mas o PSDB teve uma debandada grande, né, seu Eloy? Acabou saindo muita gente nesse último episódio. Ah, é verdade, é verdade. Já contei, né, por que aconteceu isso, né? Um menino que achava que podia ganhar a eleição, iludiu-se. Eu acabei saindo também, porque eu achava meio difícil de ganhar a eleição. O doutor Nelson, eu acho que ele não se desfiliou. Não, o doutor Nelson não, foi o único dos três. Não, mas ele ficou de tutor da nossa sede, lá que foi muito sacrifício que você comprou, né? Sim, foi, ele comprou durante é, a gestão dele, né? Na minha gestão. Ele comprou. Na minha gestão, aí que está, né? Aquela velha história da arrecadação partidária, né? Que até tem uma verba partidária também, mas naquele caso foi um tipo... Na época o fundo partidário não vinha para o interior, né? Não vinha fundo partidário, né? Mas a gente arrecadava, tinha uma mensalidade, aquele negócio todo e tal. Hoje está proibido, né? Não pode mais. É. E aí eu consegui comprar aquela sede, que é uma sede maravilhosa. É o andar térreo completo, não é? Tem tudo lá. Porque ali era o escritório do Tomazoni, que era dono do edifício, do Rui Tomazoni. Então ele fez aquilo ali tudo completo, né? Tinha a cozinha, tinha banheiros, tinha o salão de conferência, tinha mais um outro salãozinho, mais os escritórios da frente e tal. Uma sede maravilhosa. O que acontece hoje? Tu passa por ali, tem um cartaz, aluga-se, que o Dr. Schneider ficou de presidente da comissão provisória, porque o diretório foi extinto, né, e ficou como presidente da comissão provisória. E evidentemente que qualquer prédio tem IPTU, tem luz, tem água, tem tudo, e tem que pagar as despesas. Possivelmente ele esteja avisando isso, né, porque se as dívidas forem aumentando, numa dessas o imóvel é penhorado e termina. Então até ele está com uma placa lá de alugas, e não é fácil alugar um prédio daqueles ali, um imóvel daqueles, mas está lá a placa, tentando salvar pelo menos a nossa sede. Seu Eloy, algum outro fato que o senhor queira relatar aí das campanhas, alguma curiosidade? Curiosidade maior, que eu acredito que seja curiosidade maior, da campanha política foi com o nosso ex-prefeito, o São José de Feliz, quando eu concorri em 2000 a vice-prefeito. Sim, a campanha o senhor fez sozinho, né, seu Eloy, praticamente. Mas o que mais me assustou naquela época foi que 30 dias antes da eleição, ele me chamou para tomar um café com ele no hotel. Eu fui tomar um café no hotel e ele me diz, Trojan, faz o seguinte, tu dá uma entrevista nas rádios, aí na televisão, dizendo que eu desisti de concorrer, um mês antes das eleições. Aí eu embraveci com ele, e digo, não, de forma nenhuma, o senhor não vai desistir de jeito nenhum. Mas não adianta, porque minha senhora está assim, está lá, está. Eu digo, o senhor não pode desistir, tinha que ter desistido anteriormente. Mas aí ele saiu daqui e ainda me deixou ainda bastante preocupado, porque ele disse que me daria o retorno na quarta-feira. Aí na quarta-feira realmente ele me telefonou e me deu o retorno de que estaria no outro dia em Uruguaiana
para retomar a campanha. Mas foi uma campanha muito difícil, o Montardo acompanhou, porque sábado e domingo praticamente ele sumia, né? E me deixava sozinho aí, né? E teve um episódio que o doutor Francisco teve aqui também, então uma crise de sinceridade que o doutor Nelson assim deu uma enquadrada. É, mas foi realmente uma decepção aquela eleição, porque se ele tivesse sido firme, acredito que nós... Deu um crescimento muito grande nos muito últimos grande, meses, muito né? grande. Até na última pesquisa, nós estávamos na frente. Uma diferença muito pequena, igual àquela do Bonotto e do Nivaldo. É. Eu quero contar um fato, mas não quero me vangloriar desse fato. É que, pela minha postura, que eu sempre tive, né? O que aconteceu? A Câmara, os vereadores não tinham 13º. Eu ia comentar, doutor. Não é? E eu sempre achei que o salário de vereador era um bom salário. Bom salário. E aí os vereadores resolveram instituir o 13º salário. O que aconteceu? Votei contra, sendo coerente com a minha posição. Nós já tínhamos um bom salário, porque onerar mais, não é? O erário público, né, com mais um salário da Câmara de Vereadores. Aí aprovaram. Aí depositaram na minha conta. E aí eu devolvi o 13º. Esse fato, doutor Nelson, eu estava esperando, eu ia comentar esse fato, porque o doutor Nelson entrou como vereador em 97. E eu entrei nesta casa em 95. Eu estou aqui no Legislativo desde 1995 e sempre no cargo de protocolo da casa. Né? E quando votaram, né, havia um outro vereador que também fez um discurso dizendo que não ia pegar, depois ele disse que fez uma doação para uma entidade carente, mas não se sabe. Né? E o doutor Nelson aparece no protocolo da casa, né, com um cheque, né, para protocolar a devolução. Né? Então ele recebeu num dia e no dia seguinte ele foi lá e protocolou. No mesmo dia, não recordo, mas foi no mesmo... Fiz um requerimento. Isso, documento mas protocolado. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Aí, eu, com o passar do tempo, me dei conta que eu não podia causar este prejuízo para os meus companheiros de Câmara, né? Então é o seguinte, eles a meu pedido, pelo amor de Deus, tu vai nos prejudicar e aquelas... Me elogiaram bastante. Me disseram bastante elogio. Aí foram me fazer um pedido, com o passar do tempo, mais um ano, aquele negócio todo, tudo bem, eu vou receber para não deixar vocês mal. E terminei depois recebendo de lá para frente. Mas resolvi a questão deles. Montardo, eu vou colocar mais duas meninas aqui na nossa roda de conversa, já que elas estão aqui nos prestigiando, a Fernanda e a Andréia, e eu queria ouvir vocês um pouco, meninas. Bem, para nós é um orgulho muito grande estarmos aqui presentes hoje e sermos testemunha da Câmara de Vereadores, fazendo esse grande reconhecimento a essas figuras ilustres que não só pelo fato de ser meu pai, mas ser um grande homem da vida pública, bem como o Trojan. O seu Eloy Trojan, nosso querido amigo da vida inteira, né, que eu tenho grandes lembranças, inclusive, que foi ele que me levou para assistir a final da Libertadores lá no Olímpico contra o Peñarol, Grêmio contra o Peñarol. Olha, tem gremista que não viveu isso, eu vivi. E graças ao senhor Eloy Trojan. Mas, enfim, eu acho que, fazendo minhas as palavras do Montardo, é uma grande pena, é uma lástima, quando pessoas do calibre de vocês, pessoas de personalidade, pessoas íntegras e que fizeram história não por ser mais um
dentro da história, mas por vocês terem construído, através da personalidade, das marcas da personalidade, isso aí fez a diferença não só na vida de vocês, mas nas nossas vidas e na vida da comunidade. Então, assim, ó, nós nos orgulhamos muito e assim, ó, no caso do meu pai, o meu pai Nelson José Pereira da Silva, meu paizinho querido, amado, que acho assim que, como eu disse para as meninas no início, quando eu estava tirando uma fotografia, nós procuramos registrar, exaltar, enaltecer as qualidades do pai, porque as homenagens devem ser prestadas enquanto a pessoa está viva. Nós não queremos e não desejamos homenagens póstumas. Nós queremos justamente celebrar a vida, enaltecer a importância das pessoas na nossa vida. Aonde quer que eu esteja, eu quero ser amor. Eu quero demonstrar o amor que eu sinto pelo meu pai. Hoje, quando nos encontramos aqui na frente, a Andréia disse, eu tinha certeza que tu viria, e eu que tu viria, né? Porque nós não podemos deixar de acompanhar os nossos pais e mostrar para eles que isso que eles estão vivendo não é só importante para eles, é importante para todos nós. Todos nós, vocês nos orgulham. Vocês são motivos de orgulho e de grande felicidade nos nossos corações. E nós queremos demonstrar isso a cada dia. Eu tenho o privilégio de morar com o meu pai e conviver com ele há 50 anos. Eu fiz 50 anos na quinta-feira, o pai fez 83. E nós estamos juntos, de mãos dadas nessa vida, eu há 50 anos do lado dele. E eu tenho muito orgulho, porque eu penso que o melhor homem que eu já conheci na minha vida é o meu pai. E eu tenho o privilégio dele ter saúde, dele estar lúcido, ele poder contribuir. E foi uma pena e uma briga dentro de casa, quando a mãe pedia, pelo amor de Deus, negro, eu não quero que tu concorra mais. E nós sempre pensamos que o pai sempre pode contribuir com todas as pessoas e principalmente com esse mundo que a gente vive e essa nossa terra, nosso lar, que é a Uruguaiana. Muito obrigada pela oportunidade de poder explanar e me expressar e principalmente de dizer, paizinho, te amo. É verdade, eu acho que a gente... Mais perto. É verdade, eu acho assim que a gente que está, né, quando eu cheguei aqui, realmente disse para a Fernanda, né, eu ia te ligar, mas nem te liguei porque eu tinha certeza que tu estaria. E na realidade eu cheguei de surpresa no domingo, né, o pai e a mãe não sabiam, decidi de última hora porque eu decidi na minha vida estar presente, né, saí há quase 4 anos, de Uruguaiana, né, para acompanhar o meu filho, mas assim o meu coração também está sempre, diariamente, com toda a minha família. Eu acho que uma das coisas, um legado que o meu pai deixou, né, e deixa para nós todos, é esse legado de família, esse legado de estar. Então, quem conhece a nós sabe como é que é a nossa família. A gente pode ter muitas coisas, né, discordantes de vários, mas quando nós estamos, nós somos família. E essa questão, né, agora mesmo, o ano passado, quando o pai fez 85 anos, em plena pandemia, a gente, o que fazer, né? Vamos viver, celebrar a vida, né? Então, estávamos todos nós, os 22, né, aqui celebrando a vida do Eloy Trojano. Então, os 85 anos que ele nos traz esse orgulho de a gente estar presente. E assim como, né, nós temos os 5 filhos, os netos, os bisnetos, que tem mais chegando, a gente está aqui, pai, para te dizer o quanto
a gente te ama, o quanto a gente te disse e todos te disseram e que estão aqui acompanhando com a gente, a importância, eu acho, de a gente poder estar e a comunidade poder estar celebrando a vida de tantas pessoas, né, que passaram e a tua, como disse o Montardo, né, uma das pessoas mais queridas de Uruguaiana, e eu acho que é a Montardo. Eu vou te dizer assim, ó, é uma das pessoas, e não por ser meu pai, mas é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que tem um carinho e amizade pelos outros. Pode ser que esses outros não tenham com ele, mas ele tem com todas as pessoas. E aquilo que ele disse, seja da autoridade maior, ou seja da pessoa mais humilde, ele sempre tem o olhar a qualquer que seja a pessoa. E é o olhar do amor, o olhar do carinho, e é o olhar do coração, que é o olhar dele para com o outro. Então, isso a gente herdou, essa herança que a gente vai ter e que a gente te diz todo dia, né? Quando te dá bom dia, boa noite e coisa, todos eles te dizem, a herança que a gente vai ter tua é a família, é o amor por todos nós, e que a gente quer te dizer assim, ó, todos, te dizer que te amamos muito e nos orgulhamos assim, ó, imensamente de sermos parte dessa tua família. E continua assim, e a gente te quer ainda celebrar o teu centenário com muita saúde. E queremos celebrar com saúde, que a gente possa, né, estar aqui e esse momento assim, ó, de a gente poder compartilhar essa história maravilhosa de todas essas pessoas que já passaram e as que virão, né, e que continuem, porque eu acho que é tão bom, né, a gente poder dividir esse momento com as pessoas. E tem tantas coisas que a gente lembra para falar, né? Agora, quando o Montardo disse assim, ó, quantos, né, o que dizer, né? Várias coisas, os bilhetinhos que chegam, as coisas que chegam no portão. Então, acho que são muitas coisas que a gente tem para lembrar e que eu disse para ele, escreve, porque senão tu vai esquecer. Mas obrigada, gente, obrigada mesmo, sabe? É um orgulho muito grande fazer parte da família Eloy Trajano. Muito grande. Eu queria também aproveitar a oportunidade de registrar, né, dos dois. Tive a oportunidade e a honra de conviver 12 anos com os dois, diariamente com o Dr. Nelson, 4 aqui, 8 na prefeitura, e o seu Eloy, 12 anos na prefeitura. E também mandar o meu abraço, né, para essas duas grandes mulheres, né, esposa do seu Eloy, a dona Cirlei Soares Trojan, e a dona Diná Machado Pereira da Silva. Né? Essas duas figuras maravilhosas também, mulheres de personalidade forte, que acompanharam e que deram suporte sempre para eles, né, em todos esses momentos aí. Que a vida pública, André, eu dizia esse dia para o Coronel Caruso, é muito ingrata, né? O vereador Carlos Delgado passou por um momento muito difícil, eu acompanhei pelas redes sociais e tal, graças a Deus teve um desfecho feliz, tem uma filha maravilhosa, bonita, esposa, moça, e eu, infelizmente, perdi meu pai com 9 anos. Isso é uma tragédia na vida da gente. Seu Eloy também teve esse infortúnio na vida, perdeu os dois pais num único momento, num acidente com 4 anos de idade. Isso aí desestrutura, né, a tua vida toma outro rumo, né, e graças a Deus teve um bom desfecho para o vereador, e a gente sabe que a vida é ingrata, né, te toma muito tempo e tu acaba te afastando da família. E às vezes o político é muito criticado, o prefeito, o vereador, o governador, seja quem ocupa um cargo público. Mas o que é mais criticado é o executivo e o legislativo. O judiciário passa em brancas nuvens, né? E o vereador está sempre prestando contas e dando satisfação à sua comunidade, como o prefeito também, né? Todo mundo vai na casa do prefeito. A casa do governador é mais difícil de chegar, né? E do deputado. Então, eu gostaria de fazer esse registro para essas duas senhoras aí. Nosso abraço, nosso reconhecimento também. Muito obrigada. E que orgulho, né? Que tem coisa mais linda, né, do que a gente poder se orgulhar de um pai. Eu digo isso sempre assim, se existe um super-herói, é meu pai. É verdade. Meu pai, minha mãe, o que fazem por nós.
Então, esse orgulho. E da mesma forma que o Montardo, a minha vida na militância política foi, na sua grande maior parte, dentro do PSDB. Eu fui recebido pelo Dr. Nelson, e quando eu saí do partido, o amigo Eloy me recebeu na casa dele por mais de 2 horas. Nós conversamos, ele simplesmente largou tudo que tinha para fazer, para conversar comigo, me orientar. Então, o carinho que a gente tem por essas duas pessoas, né, esses dois cidadãos de bem, né, e que sempre tiveram um bom conselho, né, sempre tiveram uma boa palavra e uma boa orientação. E isso nos faz melhorar o nosso caráter, quer dizer, a gente tem um bom exemplo e a gente recebe essas informações e a gente vai melhorando muito. Mas eu quero registrar mais aqui, Everton Maninho está mandando um abraço, seu Eloy, um grande político, Tânia Cardoso Pereira, recordações maravilhosas, Raul Valls diz assim, lindos depoimentos das filhas, parabéns aos participantes do programa, em especial ao meu querido colega de internato do Santana, Bolão, fraterno abraço, Raul Valls, né? Paulo Borda, mais uma vez aqui, emocionado, pessoal, Adriana ficou emocionada, família Trojan toda aqui se manifestando, na Tércia, parabéns a todos, né? Isso são manifestações que, conforme já dito antes, eu vi aqui também o Douglas Thompson, homens de bem, né? Lucas Silva, só retrato... Gostaria de registrar também, em 1996, né, teve eleição, o seu Eloy não tinha reeleição. Tenho certeza que se o seu Eloy fosse candidato à reeleição, teria se reelegido. Tanto é que se elegeu o candidato do partido, né? Ele elegeu o sucessor. Foi eleger o sucessor, que é uma coisa difícil, né? E principalmente pelo candidato que era, né? Que era foi o Neito Bonotto, né? Que era uma pessoa de temperamento difícil, né? Eu quero registrar aqui contra a minha vontade. Contra a minha vontade, mas foi, né, seu Eloy? E acabou se elegendo, então tenho certeza que o seu Eloy se reelegeria. Né? Não é obra do Bolão. Não é obra do seu Eloy. Não carrega essa culpa. Foi uma frase que me acompanhou toda a campanha. E eu fico orgulhoso hoje, porque vejo políticos repetindo o que eu dizia. Né? Então, isso aí é gratificante, porque eu sabia que me criticavam por isso, mas eu nunca deixei de continuar dizendo, sempre continuei dizendo aquilo que eu gostava de dizer. Né? Sem sombra de dúvida. Montardo, fechamos 1 hora de programa, né? O tempo passa e a gente não sente, né? Né? Eu vou deixar uma sugestão para o nosso presidente da Câmara, que é uma coisa que eu sempre me espelhei no povo japonês. Não é? O que acontece? Lá tem o Conselho de Anciãos. Por que Conselho de Anciãos, né? Porque a sabedoria está com eles. Eles podem transmitir às novas gerações. Isto é fundamental. Então, Carlos, quem sabe, se não está na hora de criar um grupo na prefeitura, não é? Que não remunerado, porque, vamos dizer assim, essas pessoas já têm a sua vida feita, financeira, não vão querer participar apenas para ganhar dinheiro, nem deve acontecer isso, mas que seja um grupo que ajude a dar sugestões para melhorar o nosso município, melhorar a nossa cidade, entendeu? Abrir, quem sabe, algumas luzes para o gestor que esteja de plantão, o prefeito. Então, quem sabe se por aí a coisa não anda bem. Montardo, essa palavra, assim, caminhando para o fim também, quero registrar meu agradecimento. A fala das filhas, mas eu acho que depois dá para dar uma nova proposta, nós também incluirmos os familiares dos políticos, porque a gente sabe que são pessoas que muitas vezes não estão à frente, mas que sofrem, né? Trabalham, lutam, vestem a camiseta
e também muitas vezes são injustiçados, ouvem coisas que não devem ouvir e que realmente a gente está num mundo muito difícil hoje, onde as pessoas propagam ódio facilmente nas redes sociais, onde esquece que por trás de uma pessoa, de um homem público, tem uma família, né, e tem uma história, e hoje facilmente qualquer pessoa ataca uma outra e esquece uma reputação por trás daquilo ali. Então, vendo vocês falar, realmente é emocionante, porque a gente sabe que a família faz tudo por um pai, por um familiar, por um vô. Quem é filho sabe isso. E eu tenho certeza que se eles fizeram a história que fizeram é porque tinha uma família por trás e que vocês são o fruto de todo esse sucesso deles. E eu me recordo da minha história também, porque quando eu cheguei e falei, vou concorrer. Não, tu não! Por quem que esse guri puxou aí que agora que inventou de entrar para a política? Imagina, né? Por quê? Por quem? E daí ele ligava para os amigos dele e dizia, o meu neto resolveu entrar para a política. Eu não queria, estou indignado, mas já que ele entrou, vou ter que te pedir um voto. E eu, ouvindo o relato de vocês, realmente hoje a gente volta para casa cheio de gratidão. Né? Gratidão a Deus por a gente poder vivenciar esses momentos com vocês, a gente poder estar aqui hoje ocupando um espaço, mesmo que de passagem, mas que a gente possa se aproximar e de alguma maneira prestar essa homenagem, esse reconhecimento, porque talvez vocês não tenham sido melhores que os outros, mas vocês fizeram a política de uma maneira diferente. E isso foi com que vocês se destacassem no nosso cenário e que com certeza a população reconheceu todos os serviços prestados por vocês, homens públicos de bem, de credibilidade, honrados. E eu sou suspeito para falar, eu me criei dentro de uma casa, por óbvio, política, né? Sempre ouvindo meu avô, sempre ouvindo coisas boas de vocês. É uma pessoa que ele tem toda a admiração, doutor Eloy, o Nelsinho, carinhosamente, que a gente aprendeu a chamar de Nelsinho, porque o Nelsinho me conhece desde de criança pequena. Então, eu trago essa admiração de berço, né, dentro de casa, esse carinho por vocês. E o vô sempre me disse isso, Nelsinho. Antes de falar, escuta quem sabe mais, busca ouvir mais, te aconselha sempre com as pessoas que têm experiência. Tu não vai inventar a roda. Quando tu pensar alguma coisa, alguém já foi lá e já fez. Então, vai atrás, te aconselha. E hoje, para mim, é uma alegria, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, a Câmara, em nome do Poder Legislativo, prestar essa homenagem a dois homens que fizeram e fazem história na vida pública e que se afastaram da vida política partidária, mas que vocês não podem se afastar da política da nossa cidade, porque vocês fazem parte, vocês ajudaram a construir ela, e Uruguaiana agradece muito a vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar também, o senhor Eloy falou, né, que desde 97 ele é cidadão de Uruguaiana por proposição do vereador dessa casa. E o vereador que eu vou falar foi um bom amigo que eu tive, e uma pessoa excelente, um bom vereador, um bom parlamentar, e que às vezes não reflete nas urnas o teu trabalho aqui dentro, né? Foi o Dr. Reinaldo Blanco da Costa, pediatra já falecido, que também é um homem que não tem uma homenagem uruguaiana para ele ainda, né? E é merecedor, porque teve uma grande trajetória em defesa do meio ambiente, em defesa da criança, da saúde pública, né? Foi um excelente vereador, e eu sou testemunha, foi um homem que empobreceu na política. O Dr. Reinaldo foi vice-prefeito de Santo Ângelo, né, em 2 mandatos, voltou para Uruguaiana, era filho dessa terra, e morreu trabalhando, né, como pediatra, assim, nunca foi um homem de posses, né, e foi uma excelente pessoa, um excelente ser humano. Verdade. É isso aí, Montalvo. Tu sofreu também com a perda do teu pai, mas eu sofri mais. Eu tinha 4 anos e perdi no mesmo dia pai e mãe. Foi um acidente, onde, infelizmente, mas eu tive sorte, porque a minha família me deu suporte, eu era o mais moço dos filhos,
E isso aí para mim foi muito gratificante, porque eu consegui agradecer a todos eles pelo que eles fizeram por mim. Inclusive com sacrifício, me mantiveram interno no Colégio Santana, eu sabia do sacrifício que eles passavam, mas isso aí foi para mim muito gratificante. E eu soube agradecer a todos eles, e todos eles me admiravam muito pela minha postura e pela minha maneira de ser. Infelizmente, agora só sobrei eu. Perdi a minha última irmã agora há pouco. Mas eu quero agora de noite, aproveitando essa noite, agradecer em primeiro lugar aos Simas pelo convite para participar dessas conversas. Em segundo lugar, cumprimentar o nosso presidente da Câmara pela persistência e pela parceria que ele fez com os Simas de acompanhar essas palavras e dizer que tenha sucesso na política, porque é praticamente uma revolução a política. Eu, por exemplo, concorri a deputado federal, não conseguiu me eleger. Até porque gente do próprio meu partido trabalhou contra mim. Tá? Então, eu quero dizer, não conseguiria me eleger. Mas recebi muitas correspondências dos deputados do partido agradecendo a minha colaboração. Não alcançou 17 mil votos. Né? Não alcançou 17 mil votos. Mas foi uma campanha muito sacrificada, mas, acima de tudo, ela foi gratificante também. Mas quero, por isso, agradecer, Montardo, pela tua participação, pelas tuas palavras, e quer dizer que sempre eu te cuido ali, e já te gritei mais de uma vez ali, tu não me atende, não? E tu não me atende, viu, Nelson? Sim. Tá bem. E o doutor Nelson não precisa nem elogiar, né? Não precisa nem elogiar, porque é um companheiro de muitos e muitos anos, assim, eu talvez tenha, não sei que anos ele chegou na colônia Resícola, mas eu conheci a colônia Resícola em 1949. Eu cheguei em 47. 47 anos que eu. Mas foi muito gratificante. Eu ia com os filhos o Paulo e o Teodolino Silva. Tá que eu administrava, o diretor da colônia era o pai deles. Bom, então vamos fazer as considerações finais aí, né, doutor Nelson? Eu já tinha praticamente encerrado a minha participação, né? Quando sugeri ao nosso presidente da Câmara um grupo de pensadores para Uruguaiana. Se quiser, estou à disposição. Acho que é uma ideia fantástica essa do Nelson, porque enquanto a gente puder, a gente sempre está disposto a colaborar e a contribuir. Então, é uma sugestão que o doutor Nelson dá e que pode frutificar, né? Pode frutificar. Mas eu quero agradecer a todos vocês, a minha filha, a filha do Nelson, a vocês que também estiveram aqui, e agradecer a todos aqueles que nos mandaram mensagem, que estão assistindo e de uma maneira toda especial aí estão nos mandando mensagem. E grande parte dessas pessoas aí são meus familiares. E a gente comunicou a eles que estaria aqui e eles estão acompanhando isso aí porque sempre deram muito apoio. Mas, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Quem é no próximo encontro agora? Agora, antes de nós fazermos o encerramento, eu vou convidar a servidora Cláudia para que vocês possam levar uma lembrança deste momento e da nossa Casa Legislativa. Então, a Cláudia vai fazer a entrega ao doutor Nelsinho e ao amigo Eloy Trojan, Obrigado, Cláudia. de uma pequena lembrancinha.
Muito obrigado, muito obrigado. Que presente a gente tem que abrir na hora. Sinta-se à vontade, sinta-se à Posso vontade. perguntar? Pode, sinta-se à vontade. Não é uma bomba. Não é uma bomba. Viu? Isso- Sabe isso- por que eu lembrei? Eu estava numa reunião aqui na Câmara, convocado pela Câmara, assistindo quando veio alguém da Prefeitura. De noite se estendeu a reunião até mais tarde, e veio alguém da Prefeitura, o senhor Eloy, tem que ir lá na Prefeitura porque diz que tem uma bomba lá que vai explodir. E aí eu, logicamente, telefonei imediatamente para o comandante da brigada, digo, olha, tem um aviso aí que tem uma bomba na Prefeitura. Que tem uma bomba na Prefeitura. Mas não faz muito alarde. Chega lá sem alarde. Quando eu saio daqui para ir para a Prefeitura, está toda a quadra interrompida, tudo interrompido aqui. E aí chegamos lá de noite e ninguém se animava. Aí chamaram alguém do quartel-general, que veio aí. E sabe o que era que estava batendo? Um relógio velho. Então, isso aconteceu na minha administração. Né? Era um relógio velho que estava dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. Por isso que eu fiz a pergunta. Esta pequena lembrança com o símbolo da nossa município, né? E é uma campanha que a Câmara de Vereadores fez, Servidor Consciente, onde a gente está abolindo os copos plásticos e mudando para copos descartáveis, esses recicláveis, desculpe, ou pela própria caneca, né? E estamos brindando aos dois nossos participantes de hoje para que, quando forem tomar um cafezinho em casa, lembrem mais uma vez, né, doutor Nelson, já estive neste poder, né? Parabéns pela campanha. Pela campanha idealizada pela colega Luana, Luana. né, que foi que encabeçou esse trabalho, né, e que vocês levam um pedacinho da nossa Câmara de Vereadores. Próxima terça-feira, dia 2, é feriado, né, feriado nacional. No dia 9 de novembro, nós teremos aqui o atual vice-prefeito Fernando Tarragó, Que foi vice do seu Eloy. e que foi vice do seu Eloy, e a vereadora Josefina Soares, que são os dois vereadores com maior número de mandatos, né? Ela com 7 mandatos, ele com 6 mandatos, foram os que mais tempo permaneceram nesta casa, na vereança. Estarão aqui conosco no dia 9 de novembro, às 19 horas. Vamos agradecer, então, né, a presença dos dois amigos aí que nos abrilhantaram essa noite. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado aos nossos ouvintes, presidente, a todos que nos acompanharam, as meninas, Andréia e Fernanda, nossas colaboradoras, o Anderson da Prefeitura, agradecemos a equipe da Prefeitura que nos dá esse apoio. Boa noite a todos. André,